O podcast Chama na Botina celebra 200 episódios, conectando o Brasil do campo à cidade. Apresentado com carisma e autenticidade por Ediana Boeri e Lara Moraes, o podcast Chama na Botina chega ao marco de 200 episódios no ar. São mais de 4 anos de histórias, informação de qualidade e orgulho do agro brasileiro. Transmitidos pela rádio Boa Notícia FM e disponíveis nas plataformas da @Rede Agro Mulher Mais, Instagram, Facebook, YouTube e Spotify. Mais do que um podcast, Chama na Botina se consolidou como uma ponte de diálogo entre o campo e a cidade, levando conhecimento, cultura rural e inspiração para os ouvintes apaixonados pelo agro. Se estamos aqui, é porque vocês estão aí, nos ouvindo, nos acompanhando e nos inspirando a seguir firmes. Que venham mais 200, mais 400, sempre com aquele nosso jeitão. Pé no chão, botina apertada e coração cheio de orgulho do agro brasileiro. Nosso muito obrigado a cada ouvinte que faz parte dessa jornada. E claro, Chama na Botina! Chama na Botina, o seu programa cast semanal, e essa semana nós estamos numa edição mega especial, né, Lara? Certeza. Estamos aí de aniversário com 200 episódios, depois de 4 anos aí, 200 episódios e prata da casa. Prata da casa e convidado que já esteve com a gente na época do comecinho do programa, né? Exatamente. Então, é sempre muito bom a gente receber essas pessoas que tiram um tempinho para vir conversar com a gente e levar informação para quem nos ouve. Exatamente. Doutor Ricardo, mais uma vez, muito bem-vindo ao Chama na Botina agora, né? Numa casa nova, né? Agora a gente pode se ver, diferente daquela oportunidade que a gente se viu à distância, né? Então, assim, muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, Ediana, Lara, né, Fábio, muito obrigado. E é um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco da psiquiatria, da saúde mental, da medicina, né, do bem-estar. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer para nós também. Doutor Ricardo, mas nem todos os nossos ouvintes sabem quem é você. Então, assim, quem é o Doutor Ricardo? Então, tudo bem. Eu sou o Ricardo, eu sou um goiano, né, natural de Porangatu, Goiás. Moro em Balsas há 7 anos, vim conhecer a região, gostei muito, fiquei aqui. Hoje eu trabalho como médico na saúde mental, né? A gente tem uma clínica que a gente acabou de inaugurar, que é o Instituto Integrar. Depois eu vou fazer uma divulgação do nosso local, um local bem aconchegante, um espaço bem legal mesmo, tá? De acolhimento. E também trabalho na UTI do Hospital Regional de Balsas, eu sou médico rotineiro, tá? E eu tô aqui para servir a população de Balsas e região. Deve atuar aí mesmo em toda a região, porque, né, ele não para. Gente, pra gente conseguir um horário com o Dr. Ricardo é um negócio, assim, bem desafiador, mas deu certo. Deu certo. Eu trabalho hoje em Nova Colinas, né, Fortaleza das Nogueiras, Formosa da Serra Negra, São Raimundo das Mangabeiras e Balsas. Hoje são os locais que eu atuo aqui na região. Casado? Sou casado com a Rafaela, né, sou pai do Ravi, né, meu bebezinho de 2 anos e 6 meses, tá? E agora sou balsense de coração, além de goiano, virei balsense também. Coisa boa. Fica a dica aí, ó, que alguém quiser me dar o título de cidadão balsense. Sim, né? Sei. A nova Câmara de Vereadores, né? Já tomei banho no Rio Balsas, já segui o nome, não vou mais embora. Não, esqueci. Banhar no Rio Balsas não vai mais embora. Doutor, e falando então de psiquiatria, falando de coisas relacionadas à mente, como tem sido o reflexo, né, e como está a nossa sociedade balsense, né? No último mês a gente viu muitos temas relacionados à questão aí, por exemplo, de bebê reborn, e tantas adoções eu falo assim, adotar algo que não está necessário, que não é vivo, principalmente, né? É assim, como que a gente pode se comportar diante dessas situações? Porque eu vejo que tem os dois lados. A pessoa que tá passando por isso, que ela faz isso, que eu acho que ela faz isso sem perceber, talvez até. E tem o outro lado, que é a família que vê isso e às vezes não sabe nem como agir. Sim, muito interessante sua pergunta. Ediano, na verdade, assim, hoje nós temos vivido tempos sombrios, né? É tudo muito novo, até para a saúde. A gente fica ali, se a gente não se atualizar, às vezes você pergunta para alguém o que é bebê reborn, o que é o reborn, o que é bebê, o que tá acontecendo? Isso. Ninguém sabe, a maioria das pessoas não entende, né? Tem algo muito relacionado à carência. A carência emocional de muita gente, muitas pessoas hoje,
passam por episódios de distanciamento social, e o que faz muito isso é a famosa rede social, né? Que ela diz que ela aproxima quem tá longe e afasta quem tá perto. E aí as pessoas que às vezes não tem ninguém perto e só tem alguém longe, e por exemplo, vê aquele bebê reborn, o que é isso? Por curiosidade você pesquisa, você começa ali a ver e tal, rapaz, eu vou pedir um pra mim. Porque tem uma transferência de emoção, às vezes em perdas, em lutos prolongados, né? Isso tem que ser investigado, porque o luto ele não é para ser tão prolongado e pode configurar alguma doença psiquiátrica e tem que ser investigado. Então, realmente é algo muito novo e eu configuro isso como uma carência. Realmente uma carência da população, nós estamos muito distantes um do outro, nós não temos... digamos assim, nós temos, na verdade, nos afastado mais da espiritualidade, que é algo que também pode explicar algo relacionado a essa questão do bebê reborn, né? É um tema muito delicado de se falar hoje ainda, tá muito cedo, a gente tem que... eu tô esperando algum congresso pra gente ir pra se atualizar melhor, até pra falar se isso pode ser algo de doença ou se é algo natural e esperado. É muito delicado esse tema, muito delicado mesmo. Doutor Ricardo, isso não pode ser meio modismo? Então, como eu disse, pode ser várias coisas, né? Eu não posso configurar isso agora, Sim. porque isso não tem nenhum livro de medicina, né? Não, O que pode ser? especificamente essa questão, né? Sim. Do ponto da boneca reborn, do bebê reborn, que pra mim... Da esposa reborn. A configuração não seria um bebê, mas enfim. Eu falo porque dá a impressão que tudo que você posta e aquela outra pessoa quer também pegar uma carona nisso, quando eu digo assim, redes sociais, eu tô falando em engajamento, eu tô falando em aparecer, em ser replicado. Eu tenho muita essa impressão, porque acontece um fato único, né, de que aquela pessoa especificamente deu problema lá na UPA, eu não me lembro, se eu não me engano é feia, mas parece que foi no nosso estado, né, e depois disso virou aquela febre, todo mundo quer, e quando você falou na questão do espiritual, me veio o comunicado do padre Christian Shankar, não sei se você chegou a ver esse comunicado dele, sobre os bebês, Sim. Que ele não ia fazer batizado, que ele não ia fazer extremoção, que ele não ia dar primeira comunhão. Então, assim, é isso que eu me pergunto, até que ponto essa função de eu querer me parecer com algo que a Diana fez, né? Eu vejo, de repente, a Diana posta um vídeo pilotando um trator e eu falo, não, eu também preciso fazer isso. Até que ponto? Eu sei que isso também já chega a ser um problema psicológico meu, Sim. Né? É isso que eu me pergunto, até que ponto essa coisa não é um modismo, assim, sabe? Não que não tenha essa vertente do psicológico. Sim, sim. Claro que tem a questão do modismo, que hoje a internet, nós temos informações muito rápidas. Hoje, se você explodir um prédio na Itália, em 3 minutos, você no seu celular você está sabendo, né? Então essas informações que chegam muito rápidas, ela acelera muito a gente. Então a gente realmente hoje está muito acelerado e a gente está perdido nas informações, são muitas E coisas. muita coisa que chega, né? E isso, não tem como você saber exatamente o que está acontecendo de fato, né? Mas na minha visão, realmente é tudo carência. Carência mesmo emocional, totalmente desconfigurada pela rede social, né? Porque a rede social, nesse ponto, ela atrapalha, porque as pessoas não têm aquela informação concisa, precisa. O que está acontecendo de fato? O que é isso? É bom ou ruim? Tem algum especialista para falar sobre isso? O que a gente vê? Eu mesmo vejo pessoas se aproveitando disso e vendendo, né? Ah, claro. Eu vi um profissional da saúde, né, na rede social TikTok, anunciando ali um bebê, ó, nós temos aqui a característica que você quiser, o sexo que você quiser, tem cor, tem vários tamanhos, né? Tem mulheres aqui reais, mulheres que você pode colocar a temperatura corporal, fluido vaginal. Então, assim, muita gente começa a se perder nisso e é algo bizarro, às vezes, até de você tentar entender, Sim. né? Mas, de fato, tem que ser Mas estudado. talvez aí entra na questão realmente do oportunismo, né? Isso. Não é um profissional de verdade, porque um profissional vai tratar aquilo realmente como tem que ser tratado. Igual você tá falando, quer dizer, se eu não tenho todas as ferramentas, eu não tenho toda a noção disso aqui, peraí, deixa eu avaliar, deixa eu entender. Agora, uma pessoa que faz um negócio desse,
no mínimo ele é oportunista, quer dizer, vê que o negócio tá bombando, então peraí que agora eu vou nadar essa onda aqui, né? Mas acontece, Edinó, tem um exemplo muito recente que foi na pandemia. Vocês lembram da questão do álcool, da questão dos testes de Covid? Muita gente se aproveitou. A vacina, aquela injeção. A injeção. Eu vou dar o meu exemplo. Eu vou dar o exemplo. O meu marido foi internado, precisou daquela injeção. Eu fui atrás, consegui com uma pessoa em Goiânia, R$12.000 cada dose. Sim. Aí o que eu fiz? Eu tirei o pé, passei para uma amiga que é enfermeira, falei, Maristela, um abraço, Maristela. Vê pra mim. Nossa, isso eu tenho uma gratidão pra ela, assim, gigantesca. Eu, meu marido e minhas filhas. Ela foi atrás. Resumindo, eu trouxe as 5 doses de Ponta Grossa até Balsas, com tudo de avião, de ônibus de Teresina pra cá, pela metade de uma dose que a pessoa tava me cruzando. Por quê? Porque eu tirei o pé, eu falei, eu tô no emocional. Isso. E aí eles vão usar isso. Infelizmente mesmo, eu falo infelizmente que a gente tá sujeito a passar por isso, né? De você ser manipulado psicologicamente, isso é um tipo de abuso psicológico, né? Você pegar uma pessoa que tá ali no sofrimento e vender algo pra ela de uma forma, digamos assim, que muito inusitada e de forma sorrateira, né? Esperteza, enfim, é um tema muito delicado pra gente falar sobre saúde, enfim. Eu acredito que realmente é por conta dessa carência emocional, tem muito aspecto relacionado. Eu acredito que essa é uma das perguntas mais complexas que eu já recebi em relação a esse bebê reborn, porque aqui em Balsas, não estou menosprezando o Maranhão, mas aqui as informações às vezes chegam, o que está em São Paulo, por exemplo. Eu lembro que a pandemia, quando chegou em São Paulo, foi chegar aqui alguns meses depois, assim, da forma como chegou. Então eu acredito que isso ainda vai chegar aqui em Balsas, essa questão, infelizmente, ainda vai chegar, vocês vão ver, ainda em supermercados, em lojas, né? Mas vai chegar, é algo que assim, é tenebroso os tempos que virão, mas vai chegar. E aí eu penso muito nessa parte também espiritual, né? Muitas pessoas falam que estamos nos fim dos tempos, que o anticristo vai vir na Terra que já tá tudo anunciado, né? Eu sou um pouco... tenho crença nessas coisas e realmente os tempos estão tenebrosos. A gente está vendo sinais muito fortes. E às vezes a ciência não consegue explicar essas coisas. E eu, como médico falando isso, sou até um pouco estranho, né? Mas eu acredito super que eu uso a espiritualidade no tratamento, né? Eu explico para os meus pacientes que isso influencia bastante. E muito. Tem alguma relação em termos de idade hoje, quando a gente fala desses problemas relacionados à carência? Porque aí a gente está citando mas assim, acaba que, de modo geral, tudo que a gente ouve falar que é ligado à psiquiatria tem algum fundo emocional. Então, assim, hoje a gente pode determinar uma idade onde isso acontece com mais frequência, ou de mamanda caducando, isso tem acontecido. Assim, na questão do bebê reborn, eu não posso dizer muita coisa por conta de informações recentes, mas relacionados à emoção, a traumas, a questões de sofrimento emocional, realmente é de mamando a caducando. Porque assim, eu ainda brinco muito com pessoas, brinco assim, né? Eu falo muito com pessoas assim, cuidado com o que vocês fazem perto de crianças, de brincadeira, de discussões, né? E eu sei que a gente não consegue controlar emoções. É algo que a gente não consegue controlar, chama-se emoção, né? Quem tá ali chegando, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem extraordinário mesmo. Na hora do orgasmo, não, peraí, espera só um minutinho que eu não vou chegar lá, já não tem como. Então a emoção a gente não consegue controlar. E a criança, por exemplo, né, ali uma média ali até os 6 anos de idade, ela tá fazendo uma como é que se diz? Ela tá notificando o sistema nervoso central dela sensorialmente. O que tá acontecendo em volta, ela tá aprendendo. Como dizia antigamente, formando a personalidade. Exatamente. Mas a personalidade, de fato, ela vai ser formada até os 18 anos. Tanto que tem transtornos de personalidade que você não pode dar o diagnóstico antes dos 18 anos, né? Então são coisas bem peculiares, mas a emoção realmente... Inputs, né, que vão direcionar provavelmente os comportamentos dessa criança. Com certeza. Você, inclusive na hipnose, que é algo que eu acho super interessante também, você vê coisas que aconteceram lá atrás. Na hipnose você consegue entrar ali em uma sessão e aconteceu tal coisa, e isso estava causando uma doença psiquiátrica, né? Então, esses dias para trás eu vi um psiquiatra que ele faz muito a minha linha de tratamento, né? Você já tomou remédio, você já fez terapia, hoje você já se exercita, você come bem, você faz tudo o que tem que ser feito, mas você não melhora. O que tá faltando pra você? Ele falou uma coisa que eu
caramba, esse cara aí, ele parece muito comigo. É inteligência emocional, né? Então você praticar a tua inteligência emocional, e uma das partes da inteligência emocional é o autoconhecimento, né? Tem até uma expressão hebraica que fala sobre isso, chama, se eu não me engano, Lesh Lehá, que é tipo quando Moisés saiu da terra dele para guiar o povo no deserto, e colocar a palavra de Deus na terra, de fato, né? Ele saiu da terra dele. Quem é que sai da sua casa? Se eu falar assim pra vocês, o Jó, Lara e Diana vão sair de Balsas e vão lá pro Mato Grosso. Não, melhor, vão lá pra Tailândia fazer esse podcast aqui e vamos tentar. Vocês vão ficar com medo, não vão? Então assim, na verdade o que Deus quis falar pra ele não é pra ele sair da terra dele, é pra ele sair pra dentro. Lesh Lehá é algo até um pouco difícil pra explicar, mas é o autoconhecimento. Exatamente, olhar pra si e melhorar a tua autoimagem, reconfigurar ela. Então assim, na minha opinião, as pessoas precisam resetar muitas coisas que acontecem, né? Até pra gente conviver nesse mundo tão sombrio. E esse exemplo que você trouxe é bem interessante, porque sabendo a distância do mapa, né, desse trajeto que Moisés fez com o povo, não daria 40 anos. Mas o que Deus deu esse propósito justamente para resetar aquela memória de escravidão, de politeísmo, de várias outras coisas. Então essas gerações que ele sabia que não ia ter como mudar, foram ficando ao longo do tempo. E nessa questão de inteligência emocional, no final, até Moisés se perdeu nela, né? Porque ele ficou brabo e não, assim, acho que chegou no topo do limite, ele acabou que não conseguiu entrar na terra. Mas essa questão, puxando de novo essas bonecas, Dr. Ricardo, eu vejo muito isso em casas de abrigo, principalmente para pessoas idosas. Sim. Né, que é um lugar que eu gosto de ir, assim, e então, aí você já vê que aquela carência dos filhos que não me visitam, da lembrança do filho pequenininho, porque quando ele era pequenininho ele estava ali debaixo da tua asa. Então eu vejo muito isso. E antigamente tinha muitas vozinhas que brincavam, na época era uma boneca que chamava Dorminhoca. Era a coisa mais horripilante da face do universo, entendeu? Porque ela tinha a cabeça de borracha, mão de borracha, pé de borracha, mas o corpo era uma coisa horrorosa, parecendo uma coxa chinil. Não sei se tu sabe o que é coxa chinil, mas enfim, era um trem assim descomunal. Aquela que virava assim pro olho fechar e quem tá... Eu lembro dessa. Ela era ótima. Eu lembro. Então, assim, o pessoal tem medo da Annabelle, vocês não conheceram essa boneca. Só pra avisar pra vocês. E eu, claro, imagina, eu sou totalmente leiga, mas é uma visão que eu faço disso, né? Dessa questão dessa solidão também, desse ninho de aconchego que muitas vezes você espera, mas que é uma espera que você não pode contar com o outro, né, Dr. Ricardo? Eu não posso querer que a Diana retribua o sentimento que eu tenho para ela, porque isso não é um contrato. Isso não é um contrato, é uma decisão, talvez, que eu queira ter, mas que o meu organismo, a minha mente não vai querer fazer isso. Posso estar falando um monte de besteira aqui. Não, tá não. Na verdade, assim, Lara, é muito interessante essa comparação, porque volta no que eu acabei de falar sobre inteligência emocional, né? É muito difícil hoje você entender de fato o que é inteligência emocional. Falar sobre bloqueios, falar sobre você, por exemplo, uma mãe e um pai que não entende que quando o filho, isso é bíblico, né? Isso aí, quem acredita em Deus, tá lá na Bíblia, não sou eu que estou falando, está escrito, né? Então diz Jesus, você vai sair da sua casa, vai encontrar a mulher e os dois vão se tornar uma só unidade, não vão unir-se. Que você unir duas pessoas é diferente de você ter uma unidade de duas pessoas. A gente está em unidade com Deus, por exemplo. A gente vai se transformar literalmente em Deus, né? Então, de falar e fazer e tentar buscar o melhor, né? Em relação aos mandamentos, em relação à espiritualidade. Mas essa questão de você sair da sua casa, o pai e a mãe não entender aquilo, gera um sofrimento emocional lá no final da sua vida. Porque o cordão umbilical, aí voltando lá no começo, ele tem que ser rompido numa certa idade. E o pai mais a mãe, ele tem que entender, né? Eu vou parafrasear Pablo Marçal, que eu gosto bastante dele, ele fala muito sobre inteligência emocional, que ele prepara os filhos dele para sair de casa aos 18. E quem vai ficar é a esposa. Então, às vezes, a mãe, ela vai muito ali pro lado do filho, então o pai, e esquece do relacionamento. Mas um dia o filho vai sair de casa, porque isso é bíblico, entendeu? E aí tem muitas coisas relacionadas a isso que podem causar um transtorno
psiquiátrico. Isso gera um bloqueio e a gente tem que descobrir isso através de uma consulta, através de fazer muita terapia, de psicanálise, de várias coisas de regressão, enfim. Até você descobrir aquilo ali de fato. E saber onde é a causa do problema, você tá lá com 80 anos, carente, não sabe o que fazer e se apega, por exemplo, a um bebê reborn. Porque vai chegar algum oportunista e falar, olha, isso aqui, ó, e vai montar umas fotos de um filho que já morreu ali, vai fazer aquilo. Não tem como não se emocionar. É algo assim, é por isso que eu disse. Eu até fico... Entra naquela coisa, a mãe já tem um pezinho, né, Dr. May, fora da bitola, porque a gente põe muita questão do filho acima, né, não que seja errado, não tô questionando isso não, mas essa questão que você trouxe é também, né falas de muitos pastores, padres e outros que entre a relação marido e mulher, você tem que entender que quem vai continuar contigo é ela. Sim. Né? Então, assim, não é que você tenha que ficar contra os teus filhos, não é que você tenha que querer que eles saiam. E tem aquele outro ditado também, que é você cria filhos pro mundo, né? Não, fora isso. Mas assim, mas se ela entendesse simplesmente esse, ela eliminava todos os outros. Porque você cria filhos para o mundo, você não cria filhos para si. Então, é entender que você decidiu conviver com uma outra pessoa. Então, você é casal, você pode ser unidade com uma outra pessoa. Vocês geraram filhos. Esses filhos, você cuida deles até como se fosse a galinha com os pintinhos. O meu filho tá comendo, tá se virando sozinho, vai-se embora. Sim, sim. Né? E essa metodologia, inclusive, é americana, né? De que filhos, os europeus também, os filhos com 18 anos têm que ir trabalhar, eles já fazem esse movimento do filho já ir pro mundo. É por isso que é delicado, né? Essa questão da inteligência emocional, porque isso tem que ser hoje, eu acredito que isso deveria ser ensinado nas escolas, tem que ser aprendido. Porque é muito delicado de você, por exemplo, falar sobre isso aqui e as pessoas que vão escutar ali por alto, né, podem pensar, não, mas será que é desse jeito? A gente pega o que a rede social faz hoje, é isso, ela coloca às vezes uma informação superficial. 1 minuto. Isso chama-se clickbait, por exemplo, você clica numa notícia ruim, mas 90% das pessoas não leem toda a notícia. E aí você acaba que... Eu falo muito sobre isso, porque eu sou cri-cri, eu vou lá, leio o negócio todo, depois eu vou lá e comento com a coleguinha. Coleguinha, não foi isso que você entendeu? Você entendeu tudo errado. Lê o negócio. Mas eu não li. Lê, tem o mesmo trabalho que o tempo, né? Não vou fazer o resumo pra você, não. Até essa questão, né, doutor Ricardo, é também local. Porque você comparar as mães latinas com as mães europeias, é diferente. Total. Nós somos muito apaixonadas, né? Assim, a gente briga, a gente quer, por exemplo, você não vai ver uma mãe, assim, 99, pode ser que seja errado, 99% das mães latinas, elas não vão apoiar a filha, dar o neto para adoção. Elas vão pegar e vão ajudar a cuidar. Por quê? Porque é meu também. É diferente. Né? Então, assim, eles tiveram uma criação, não vou dizer mais fria, mas mais racional. Nós somos muito passionais. Sim, sim. Né? O latino é muito passional. O nosso próprio país, assim, na verdade, né? Que o Brasil é um país de extensão ali continental. Então, a gente conhece aqui em Balsas, que é uma cidade que tem muitos gaúchos, catarinenses, paranaenses, né? Eu sou casado com uma paranaense, né? E a cultura deles é diferente, por exemplo, do Goiás, que já é no meio do Brasil. E vem subindo aqui pro norte, nordeste, é mais diferente ainda. Tem uma questão ali de um acolhimento mais, digamos assim, mais caloroso, né? Lá no centro-sul, o pessoal... Perdoe-me se eu estiver ofendendo alguém, tá? Mas não é que vocês sejam mais frios, mas é por conta da cultura, realmente. Você não vê eles muito abraçando, tendo aquele carinho, aquele afeto, né? Eu, particularmente, como opinião pessoal, eu acho que deveria existir esse carinho, esse afeto, porque você se aproxima, né? Por exemplo, eu e meu pai teve essa criação com a gente. Eu não me lembro a última vez que meu pai falou, meu filho, eu te amo. Né? Então isso não gera um tipo de carência? Mas será que isso é ruim? Será que isso é errado? Será que isso é bom? Né? Eu não sei, mas pro meu filho eu falo todo dia. Né? Porque ele escutou isso também. Exato. Né? Aí vem bloqueios que eu chamo de bloqueios ali familiares, né? Paternos. Não, meu pai não deu. Ele até abre a boca para falar, mas ele não aprendeu a verbalizar isso. Mas muitas vezes, como eu digo também,
o eu te amo vem disfarçado de muitos outros atos. Sim, é o que ele Sim, falava. de serviço, Ele sempre né? falou, eu não falo pra vocês que eu amo, mas eu faço coisas por vocês. Eu entendo, mas esse também é aquele carinho. Quer escutar. E eu acredito que isso não seja tão carência, porque eu atendo jovens, adolescentes que não têm esse afeto com o pai. E que vê, às vezes, por exemplo, o pai como uma figura ruim no relacionamento deles e gera um bloqueio com o jovem e, consequentemente, um transtorno. Então veja que quase todas as coisas ruins que acontecem em relação à família, e eu acredito que eu não sei um número real, mas uma grande maioria é causada por bloqueios lá na infância paternos. O que o pai fez, o que o pai falou, ou a mãe fez, ou a mãe falou, isso gera um bloqueio e a criança cresce com aquele trauma, né? Separação de pais, briga de pais, né? Quando os pais brigam perto dos filhos é algo delicado. É difícil controlar? De novo, eu disse que não é fácil controlar a emoção. Mas na hora ali a gente tem que ter esse entendimento que a criança pode ser traumatizada, né? O transtorno de ansiedade de separação, né? Tem algo relacionado a isso, né? As crianças, quando os pais se separam, vai refletir numa criança. Que criança? Ainda meus pais se separaram e eu tô 100% bem, né? É muito difícil. Entendeu? Até porque nenhum relacionamento chega ao fim, eu acordo, olho pro lado e falo, então bora, termina. Já não dá, né? Isso vem um processo de muito tempo que vai e as pessoas não conseguem entender que a criança ouve, que a criança percebe, que ela tá de olhos abertos, que ela tá mexendo em alguma coisa, mas ela tá te escutando. Isso. Né? Até porque ela pode dar nessa fase, inclusive, que é exatamente de tá vendo tudo, tá observando tudo, ela não consegue fazer um filtro do que é, mas ela tá mas aí vem o sentimento, né, associado às vezes com um jeito de falar que ela já conhece. Essa questão, né, muitas vezes eu sempre falo assim, a mãe, eu vou falar pela minha mãe, né, a minha mãe, ela passou pra mim muito do que ela viveu com a minha avó. Mas ela conseguiu ir além da minha avó. Ela conseguiu, de repente, fazer coisas que a minha avó não fazia com os filhos. Nesse sentido também do abraço, da acolhida, do eu te amo. Um hábito que a gente nunca deixou de ter. Que até tem pessoas que hoje veem as minhas filhas comigo e acham estranho. Pensa, mãe, sabe? Que é uma coisa nossa. Eu falo nossa, assim, o goiano em geral, até os tios, né? Sim. Pensa, meu filho, a primeira coisa que ele fala quando você chega, mesmo que você não peça, Deus te abençoe. Mas aí a gente vai... Eu acredito assim, eu não sei se isso é inteligência emocional, mas a gente vai evoluindo, como você deu o exemplo agora do teu pai, e você disse que você não quer isso pro teu filho, então você também tá se superando para dizer para ele uma coisa que você não ouviu. E é o que nós devemos fazer, nós devemos ser essa quebra de barreira, essa quebra de bloqueio. Nós, pais, mães, pessoas que temos um entendimento talvez melhor do que o deles e talvez melhores oportunidades que eles tiveram, a gente deve entender e fazer diferente. Porque tem muita gente hoje, ainda hoje, que faz coisas muito arcaicas dentro de casa, que trata mesmo com aquela brutalidade que pegou do bisavô e consegue repetir aquilo para os filhos, né? Fala o trauma que isso gera numa criança. Não, e você, assim, eu não vou perguntar a tua idade, mas assim... 37. Na tua idade, teu pai já era um senhor. Lá ele foi novo, ele não teve novo. Minha mãe... Então, o teu pai era um senhor, assim, pra época. Sim. Né? Ele já era um senhor. Hoje já não é mais. Então, tudo isso também tem uma questão que a gente pode mudar. Eu falo, cara, eu não vivi isso, mas eu não vou fazer isso. Né? Eu falo, meu pai me bateu, minha mãe me bateu, eu não quero fazer isso, mas você pode repetir isso, de repente uma coisa que tá tão enraizada na tua cabeça que você vai fazer. Sim, e descontar. Muitas mães e pais fazem isso às vezes para descontar o que passou. Eu vejo muito, gente, vocês não têm noção do que o que a gente escuta em consulta. Eu imagino. Então assim, às vezes fala assim, eu vou descontar no meu filho porque a minha mãe bateu muito em mim. Então eu tenho que bater também. Mas você não mereceu, não? Aquilo pergunta. Eu ia falar isso. Aquela questão diz a história. Peraí, mas ele foi a doer nada. Não, eu digo assim, e ele tá merecendo isso? Quer dizer, ele tá fazendo tudo errado? Quer dizer, você não ensinou certo pra ele? É muito difícil. Hoje a gente consegue ensinar, né? As informações hoje, as técnicas que a gente pode usar, por exemplo... Até pra amamentar uma criança, hoje tem técnica, né? As pessoas falam, todo mundo hoje quer vender curso, mas não é, tem curso que vale a pena você comprar. Eu tenho uma amiga que é mãe de coração, e ela é enfermeira e ela amamentou. Não foi ela que gerou a criança, ela amamentou. Olha.
Assim, quando eu vi, eu falei, meu Deus, é muita vontade, né, assim, de realmente dar para essa criança toda essa acolhida. Mas é muito interessante, e eu falo assim, sabe, o que é pior, né, eu vou descontar, e até que ponto, Ricardo, eu vou dar o que eu não tive? Isso. Qual dos dois tá ali na beirada, ou tem que nenhum nem outro, ou a metade dos dois, o que eu faria como pai e mãe? Outra coisa super, hiper, mega interessante. Por quê? Hoje a gente tem que saber qual o limite, né? Se você der o que você não teve, você pode estar correndo o risco de mimar demais, certo? E você criar uma criança mimada, por exemplo, lá na frente pode ter consequências, certo? É por isso que eu sempre aconselho as pessoas a fazerem terapia, né? Não é tratamento psiquiátrico, não é com o médico, é fazer psicoterapia com o psicólogo para você entender muitas coisas, né? Porque tem limites que a gente tem que estabelecer desde pequeno, desde novos. Desde novos a gente tem que saber limite de dar, limite de receber, né? Até onde pode ir. Eu tenho colegas, por exemplo, que eu já vi reclamando, mas os avós, dá muita coisa para criança, né? Até que ponto isso é bom? Mas o avô vai dar, o avó, porque não teve quando era pequeno e quer dar pro filho ali, porque uma falta de um afeto que ela não recebeu. Mas e o filho ou filha que vai receber aquilo ali? Até que ponto aquilo é bom pra criança de não crescer mimada? De, por exemplo, na escola não saber o valor das coisas realmente. De não saber o valor que ela tem que do esforço que ela tem que ter para conseguir, né? Por isso que eu sou a favor de ensinar inteligência emocional para crianças, de ensinar educação. O mérito, né? Exatamente, o mérito, educação financeira. Tem uma coisa interessante, um filhinho uma vez falou para um pai assim, papai, eu quero aquele videogame. E o pai, você quer o videogame? Beleza, eu vou colocar o videogame lá em cima de um estante, eu vou comprar ele para você. Mas vão ter vários andares daquela estante que tem livros. Quando você finalizar cada um deles, você vai pegar o videogame para você. Oba, eu quero. Beleza. Quando ele chegou no terceiro livro, ele não queria nem mais saber de videogame. Então, assim, são coisas que um pai que não tem inteligência nesse ponto, e às vezes também ensinamento, porque nem todo mundo sabe disso, né? Ele vai chegar e, eu não tive. Eu não tive. Eu posso comprar, então comprar. Por exemplo. Esse é um exemplo super interessante, porque o próprio Pablo também fala sobre isso, uma parte que eu achei interessante também, que ele fala assim, tipo, eu vou dar para o meu filho o que eu não pude ter. Sim. Porque hoje eu posso dar para ele, mas eu vou ensinar para ele de onde vem. E recentemente teve uma situação envolvendo o caso das irmãs lá que são cantoras, que agora estão fazendo a Simone Simaria, porque o filho dela comprou vários joguinhos online, aí ele estourou em mais ou menos uns 10 mil reais só de jogos. É que o cartão e o pai logado no celular. Logado no celular. E o que o pai fez? Chegou e falou assim, você vai pagar cada centavo. Aí ele disse, mas como eu vou fazer isso? Não sei. Esse é um problema seu. Você não soube gastar? Agora você vai gerar dinheiro. Mas você não tem seus brinquedos? O que é seu, é seu. Você vai vender seus brinquedos? Não sei, eu sei que eu quero. E aí, quando perguntaram pra Simone, e você? Ela disse assim, eu não podia me meter. Porque, afinal de contas, foi uma conversa que ele teve com o filho. E ele combinou com o filho e o filho ia fazer. Aí o filho organizou dentro do condomínio eles têm um bazar lá, e ele montou o negocinho dele lá e foi lá vender os brinquedos dele. Uma parte dos brinquedos ele vendeu para poder recuperar o dinheiro e pagar pro pai. E ela disse, mas claro que eu, como mãe, tive vontade de falar, eu tenho dinheiro, né? Meu filho não precisa passar por isso. Então, peraí, eu vou dar o dinheiro pro meu marido e faz de conta que... Aí ela disse, não. Porque que tipo de educação nós estamos dando pro nosso filho? Então, ele tem que entender de onde vem. Ou seja, tem um esforço associado, tem um trabalho associado. Ela foi lá dar apoio e tudo mais como mãe, mas ele teve que repor. Então, é muito isso que é a questão da responsabilidade realmente, né? Então, não é porque é criança que fica por isso mesmo. O respeito também à autoridade do pai. Quando eu falo autoridade do pai, eu não estou querendo aqui ser taxada de machista, mas nós temos uma autoridade de mãe e uma autoridade de pai. O pai vai ensinar para o filho essa questão da proteção, do cuidado, de que a mãe tem que ser tratada com todo respeito, porque ela é mulher, com carinho. Isso não tem nada a ver com machismo, gente. Mas é a função do pai.
né? O pai como protetor, como provedor, pode ser que nem a Simone ganha mais que o marido, mas ela respeitou a posição dele enquanto marido. Exato. Entendeu? Preveniu algo muito ruim lá na frente, que pode acontecer, né? Que a criança vai ter um filho ou vai ter um futuro de ela ser mimada. Não, eu olhar, minha mãe vai pagar minhas contas. E o mundo não é feito de avós, de pais e mães. O mundo é feito de colegas de trabalho, de diretores, de chefes, de amigos. Pai e mãe, gente, é só dentro da sua casa. Vô e vó, só dentro da sua casa. É um ninho de proteção, né? O mundo lá fora é outra situação. É outra realidade. E ninguém tá preparado para reizinho, não. Nem reizinho, nem rainha. Exato. Né? Ninguém tá preparado para nada disso. E ninguém é obrigado também a aguentar nada disso. Então, eu vejo muito isso. Ontem eu vi uma matéria, doutor Ricardo, que eu fiquei assim... Eu tava fazendo a lição de casa, né? Porque eu tô de novo na escola. E a TV ligada, porque eu desde sempre, pra eu me concentrar, eu tenho que ter um outro barulho. Porque se eu focar só aqui, dali a pouco eu tô contando borboleta lá em cima. Então eu já sei que eu preciso desse barulho pra eu me concentrar. Até pra ler, assim. Uma adolescente recebeu essa história de receber o bolo, né? E brincou ainda com a amiga, falou assim, o que não mata engorda. Ela comeu esse bolo. Resumindo, enfim. A amiga que estava lá apoiando, que ajudou o pai a levar no hospital, que dormiu na casa, foi a própria amiga que comprou um produto X e colocou no bolo. Uma de 17 anos, outra de 17 anos. A alegação que ela tinha inveja. Cara, 17 anos. Eu não sei como achar esse produto para comprar, porque esse produto não é comprado em farmácia, ele não é aquele das bolinhas. Ele é um que começa com a letra A. Entendeu? Então, assim, a mãe dessa adolescente, o pai dessa adolescente, o baque disso. Tanto daqui então, fez, tanto daqui sofreu a ação, né? Eu acho que a daqui fez muito pior, né? Assim. Então, assim, essa perder-se os respeitos, o valor à vida, o respeito à tua dor como mãe, a dor da minha mãe como mãe, porque que mãe quer que o teu filho, porque ela como mãe sabe a dor daquela mãe, ela imagina a dor daquela mãe. Então, onde é que nós adoecemos tanto, doutor Ricardo? Quando? Pós-Covid? Olha, o pós-Covid foi algo que mudou praticamente todo mundo, né? Porque as pessoas antes eram livres, né? Faziam tudo e depois de repente você se encarcerou. 2 anos. Você ficou ali preso, né, de casa, literalmente. Tudo mudou, entendeu? Você ficou distante das pessoas, você começou a usar mais o celular. Você começou a ficar mais carente de pessoas reais, né? Porque você não tinha uma amizade aqui, você vai ligar para alguém, FaceTime aqui, Face chamada de vídeo, né? Então a pandemia, eu acredito muito que é algo que piorou a nossa saúde mental. Obviamente, isso é indiscutível. Os casos de ansiedade, por exemplo, aumentaram demais. A Organização Mundial de Saúde liberou um dado agora, após a pandemia, que quase 20 milhões de pessoas no país estão com algum grau de ansiedade patológico. Brasil, isso? Isso. Nós não temos nem 1 milhão de médicos, entendeu? Nossa. Médicos de todos. Não, eu ia dizer médicos, fora os... Agora, se você diminuir isso na psiquiatria e na psicologia... Isso. Então, assim, hoje, para você fazer um filtro e tratar realmente é bem difícil, mas... Você conversa ali com as pessoas, né? Em teoria, de cada 10, 2 vão ter algo ali que poderia estar sendo tratado, né? Digamos assim. E, de fato, a pandemia deve ter piorado muito esse fator, não só psiquiátrico, né? Claro, mas de sedentarismo, né? De doenças metabólicas, né? De doenças cardiovasculares, que as pessoas, elas aprenderam a comer de novo. Por exemplo, no fast food. Muitas empresas ficaram ricas, restaurantes de rua fechada, isso que tiveram a ideia de colocar o delivery, ficaram ricos, né? E as pessoas desaprenderam a comer, né? E hoje os pilares de uma saúde mental é comer bem, é se espiritualizar, é se exercitar. Tem um triângulo da vida que eu coloco assim, ó, um triângulo, né? Uma parte do triângulo ali, um vértice do triângulo, sono. Outro vértice, comida, e outro vértice, exercício. Você bota no meio assim, ó, 100 anos de idade, né? É uma meta. Quando a gente come bem, se exercita e dorme bem, você vive muito, você vive mais. E as pessoas, doutor, isso é bobeira, é simples demais, então faz. Como é que tá teu sono? Como é que tá tua comida? Você dá um espiritual
Assim, o espiritual na minha visão, assim, na minha visão, porque tem muita gente que não acredita, né? Sim. Mas é indiscutível. Essa parte. Especialmente esses três são os três independentes de religião, né? Porque realmente é o som. Não, então, por isso que eu falei, o espiritual, Essa parte da alimentação são escolhas que eu estou escolhendo colocar pra dentro. De escolha, exatamente. Qual é o terreno, né? A pessoa não, ela vai lá e compra um produto no supermercado. Não, é porque tá vendendo no supermercado um produto é bom. Não, peraí, vamos ler aqui os ingredientes. Isso. É tudo artificial. Até a água, que você pegou um exemplo de água. Eu vou falar uma coisa pra vocês aqui. Vocês sabiam que água tem segredo pra gente beber? Vamos lá. Estamos com a garrafa aqui. Vamos ver qual que é o pH dessa água aqui, ó. Bora ver. Onde você achou o pH, gente? 25 graus, 4,34. Porque aí tem fisicoquímica. pH a 25 graus é 4,34. Temperatura da água fonte. É uma água. 26,8. É uma água extremamente ácida, né? Então, assim, pra gente se hidratar, de fato, a gente tem que beber uma água mais básica do que ácida. Entendeu? Então, assim, hoje. Que vai dar mais sede. E não é nem que dá mais sede, ela vai entrar e sair rápido. Nosso corpo é feito de água. 70% do corpo é água, 90% do cérebro é água. Então a gente tem que estar bebendo água quase que todo o tempo para a gente poder se hidratar. As pessoas esquecem de beber água. Mas até para beber água tem um segredo, né? Por exemplo, uma água que tem um pH mais básico, uma água que tem uma temperatura menos gelada, certo? Essa água lá na célula, nosso corpo é feito de célula, né? Agora eu vou entrar na parte médica, de fato, mas não complicando muito. Tem a parede celular. A parede celular, ela é basicamente feita de gordura, né? De lipídios. E tem pequenos canais, pequenas portas de proteína. Tem uma proteína chamada aquaporina, que ela transfere a água para dentro da célula, que é para você hidratar, para você alimentar a tua célula de água, que a célula tem que sobreviver por conta da água também. E aí, para essa água chegar lá com qualidade, você tem que beber uma média, tá? A gente tem que beber uns 30 ml de água por quilo dia. Se eu tenho 70 quilos, eu tenho que beber 2,100 por dia, em teoria, né? Mas eu beber aqueles 2 litros, doutor, então é fácil. Eu vou beber 1 litro de manhã e 1 litro de noite, beber os dois. Não, você tem que beber uma média de 100, 150 ml por hora dessa água nessa qualidade. Ela entra dentro da célula e você se hidrata. Não é pra matar a sede, encher a barriga d'água. Você urina tudo. A água sai se você beber 1 litro d'água agora, você vai pra tua bexiga e sai, né? Por exemplo, eu consegui, depois de muitos estudos, né? Adquirir até um filtro em relação a isso, que o filtro faz uma ozonização da água, né? Que deixa ela mais básica. Então essa água, ela é melhor, ela hidrata mais, em teoria você tem até melhora da tua longevidade bebendo água de forma correta. Então tudo tem estudo. Imagina a comida, né? Que a gente come tudo industrializado. Nossa. E de forma errada. Quem que sabe que tem que beber uma água? Não, água você bebe água de qualquer jeito. O gado, por exemplo, vou falar de animal. Né, lá no Goiás a gente tem muito costume de dar água pro gado em represa, né? Minha mãe mesmo lá em casa, ela fala bem assim, não, meu filho, que nós estamos bom demais, que eu cabe uns buracos aqui pra tirar a barra, agora o gado tem água pra beber que tá sobrando. Eu falei, mãe, sabe qual que é a água que o gado tem que beber? Ela qual? É a água que a gente bebe, entendeu? Então, quando você tem que entender de ganho de massa, de ganho de carne, né? Do fato de um leite de melhor qualidade, de uma desmama precoce, né? Você tem que dar uma água de qualidade pro gado. E aí com a gente não é diferente, entendeu? Se a gente beber uma água mais limpa, por que na África tem tanta doença, tem tanta morte? Porque a água lá não é potável em muitos lugares, né? E as crianças morrem cedo por conta de infecção adquiridas através da água. Da falta de, né? Exatamente. Ou do água. Eu estava até comentando sobre isso, porque agora começa a chegar o frio e a gente tem menos sede. E você não tendo o hábito de tomar água, você vai. Tem gente que passa o dia inteiro sem tomar um gole da Povo do Sul, né? Porque aqui só piora, que eu só tomo mais água. Se esquece. É absurdo, tem que beber água. Minha água fica do lado ali da minha mesa o dia todo com minha garrafinha aqui. Eu vou muito no banheiro. E não adianta que só você a garrafa do lado, né? Vai acontecer, você virar uma pessoa mijona. E lembrando também que aí no caso da garrafinha d'água, não levem garrafinha plástica dentro do carro. Não desçam ela dentro do carro, né? Tá, gente? Porque transfere os plásticos pros microfágicos pra água. Então, tem. Não é qualquer água. E principalmente todo mundo tem hoje em dia uma garrafinha, né? Que tem que higienizar ela, tá, galera? Não é 15 dias dentro do carro, só repondo água, né? Sem lavar o trem, não. Que vocês vão ver a bactéria chegando no CIS. Doutor Ricardo, dentro do consultório hoje, o
quais são as principais demandas que a gente tem dentro, falando aqui de Balsas mesmo, da nossa região aqui? A gente entende, eu até concordo realmente que assim, faz muito sentido quando a gente olha que cada centro, vamos dizer assim, urbano, tem suas peculiaridades. E aí, no caso, quando a gente fala de Balsas, quais são as principais demandas que a gente tem relacionadas à psiquiatria? Olha, muito interessante sua pergunta em relação à demanda psiquiátrica, né? Demanda da saúde mental. Basicamente, eu falei mais cedo sobre a ansiedade. O que mais a gente atende hoje são pessoas ansiosas. Mas, de fato, isso tem que ser explicado de o que é ansiedade. As pessoas, tudo hoje é ansiedade. Você toda hora, não, eu tô com ansiedade, muita gente associa a frescura, a preguiça, né? Sim. Mas não é isso aí, não tem nada a ver. Por isso que é bom passar por um médico, né? Um médico que entenda sobre isso para te falar que isso não é frescura, que isso não é bobeira, que isso não é, digamos assim, uma coisa para você deixar para lá que vai passar, que você tem tudo e por que você tá assim? Não é, ninguém escolhe ficar ansioso. Eu nunca vi alguém chegar, não, doutor, eu quis ficar assim, né? Mas basicamente, Diana, é ansiedade e depressão, né? São as doenças, são os transtornos que a gente mais atende hoje na psiquiatria, são transtornos ansiosos, transtornos depressivos, né? Mas também tem muitas pessoas com, tá um pouco na moda, entre aspas, o TDAH, que é o déficit de atenção, hiperatividade. Tem muitas pessoas também que têm abuso de substâncias, né? Como tabaco, cigarros, né? Álcool, alcoolismo, né? Uso de drogas, né? Cocaína, crack, maconha. Isso está bem disseminado, sim, bastante mesmo. E jovens. Muitas pessoas jovens, muitas pessoas até mais velhas também, né? Que utilizam. E às vezes não entendem que por exemplo, maconha, que é algo, não, tá banalizada, vou usar, beleza. Mas a maconha tem duas substâncias lá, tem o canabidiol, né, e tem o tetrahidrocanabidiol, né, que é o THC e o CBD. Então, assim, são substâncias diferentes. Uma dá ansiedade e outra tira a ansiedade. E na maconha, como é que eu vou saber o que tem ali? Não tem como saber. Hoje a gente tem a maconha, o canabidiol medicinal, né, mas, por exemplo, o canabidiol puro, que ele é de um laboratório chamado Prat Dona Dulce, ele tá custando mais de R$2.500 um frasquinho com 30 ml. Por que é caro desse jeito? Porque eles extraíram o canabidiol puro, que é o que trata doenças psiquiátricas. Seria mais ou menos comparando assim. Tem os óleos, mas tem uns óleos tem a porcentagem de THC, né? Que aí é o que dá o barato da maconha. Você entendeu? Do canabidiol. Então, para você tirar o canabidiol puro, fica caro, né? Mas você não vai ver alguém fumando um canabidiol, né? Você não vai encontrar aquilo lá numa flor de maconha, por exemplo, né? Até porque também, né? Você tá falando de um... Não sei se é porque esse povo tudo derruba lalai pra gente, né? Com esses nomes. Da cannabis, da pureza daquilo também, né? Você não sabe o que essa pessoa misturou, que é a pessoa que preparou o que tá te vendendo. Mas aí que tá. Mesmo que seja uma coisa pura, por exemplo, eu conheço isso, a gente estuda isso. Sim, imagina, você tem uma flor da maconha que ela é pura. Sim. Que eles chamam de skunk. Tem até uma banda, né? Que chama da skunk, que é o skunk é a maconha pura, em teoria. Mas esse puro não é puro de ter só canabidiol, entendeu? Tem o THC também junto. Então não tem como saber o que o a pessoa acha que vai deixar ela calma e deixa mais... No momento, agudamente vai deixar a pessoa calma, entendeu? Porque a maconha, ela tem propriedades ansiolíticas, mas é no momento. Depois pode deixar ela ansiosa de fato e dependente, que é o que causa a dependência da droga, que causa a dependência química de fato, né? Mas eu fumo ali, toda vez eu me acalmo. Tá, e por que você tá ansioso quando você não tá fumando? Vai pra uma fazenda ali, tranca ele lá e fica sem fumar tanto tempo. Não vai ficar ansioso, já começa a agoniar, né, entre as. Não tem que ir embora, fica aquela fissura, porque é o craving, né, aquela vontade de ir atrás, porque teve a dependência, né, então é bem importante. E a gente trata isso também em consultório, né, um tratamento bem feito, você consegue tirar a pessoa daquele mundo, né. Então, assim, a maioria das pessoas sofrem hoje de ansiedade e depressão, procuram mais a gente. Mas tem vários tipos de transtornos, né? Tem o transtorno bipolar, que é algo comum, não é tão comum, mas é algo que a gente atende bastante no consultório também, tá? Esquizofrenia, transtorno do espectro autista, né? Tem muitas crianças que têm suspeita de autismo, né? E o tratamento é um tratamento que envolve aquela terapia ABA, que tem a psicoterapia, terapia ocupacional, que se torna um pouco caro, muita gente não vai atrás, né? E o diagnóstico precoce, às vezes, muda o prognóstico, que é a sobrevida da criança, né? E muitas vezes também os pais não aceitam o diagnóstico, né, doutor? Não aceitam. Inclusive, eu estava recentemente com uma mãe, pediu
um atendimento e fez o laudo, né? Já foi em outro psiquiatra lá de Imperatriz, muito renomado. E amanhã, mas o pai não acredita. E o pai é médico, não é? Ele não acredita. Aí você fica até falando, nossa, como? Frustrado, Aí, né? você lê o relatório que o médico fez, os testes que o psiquiatra fez da história da criança, é aquele ditado, tem nariz de porco, cara de porco, rabo de porco, orelha de porco, focinho de porco, é o quê? É porco ou vaca? É vaca. Aí você vai falar bem assim, né? Poxa, não é. Aí isso é ignorância de fato, né? Aí você vai deixar de colocar aquela criança, que na maioria dos casos não precisa de medicação, né? A depender do nível de suporte e sintomas de gravidade, né? E levam prejuízo à criança. Você vai levar a criança ali a atrasar, por exemplo, na fala, por exemplo, no convívio, por exemplo, na sociabilização da criança, né? Sim. Então, assim, a terapia ocupacional, a psicoterapia, são coisas que mudam a vida da criança. Você levar uma criança com autismo precocemente no psicólogo, no neuropsicólogo, no psicopedagogo, no terapeuta ocupacional, no fonoaudiólogo, vai fazer essa criança falar mais. Você vai fazer essa criança se interagir mais. Você viu, né? Até a questão de se tornarem médicos, professores, com todo esse cuidado, né? A gente Porque eles são muito, muito focados. Agora, imagina, assim, se você está falando que um profissional da área de saúde passa por uma situação do não aceite, imagina essa pessoa que não tem nenhuma uma ideia e que não foi criada sabendo, mesmo a gente sabendo, né, doutor Ricardo, que eles sempre estiveram ali. reprime e causa outras coisas. Se você, eu que sou de uma cidade pequena, Pirinópolis, a gente tinha aquele lar que cuidava, e você já via que ali já tinha gente autista, já tinha, e que todo mundo simplesmente achava, não, é louco. Não, gente, desculpa, mas antigamente era só esse termo que as pessoas usavam para se referir a quem tinha, né, esquizofrenia. Cara, Não era normal, bipolaridade, TDAH, TEA, essa outra agora, como é que é o nome? Inclusive, isso tudo causou durante muito tempo essa coisa do entendimento errado a respeito do que é a psiquiatria, né? A história da psiquiatria... Ela só era casa de doido. Porque assim, tem uma história interessante um dos, digamos assim, que do início, lá atrás, sobre a relação do psiquiatra e doido, né? Que as pessoas falam. Existia um psiquiatra chamado Felipe Pinel, né? Lá no Rio de Janeiro. E descobriram uma medicação prostituído, diga isso. Mas é porque, assim, descobriram uma medicação, né, que era um antipsicótico, né? Esse antipsicótico era usado para outras coisas e foi usado em alguns pacientes que tinham aquela coisa que eles usavam, mas tinha doença psiquiátrica, por exemplo, esquizofrenia. E quando dava para aquele esquizofrênico que andava na rua, que não tomava banho, que ficava ouvindo vozes, que ficava achando que ele estava sendo abduzido por um disco voador, ele parava. E ele falava, nossa, não, isso não existe, realmente essa voz não existe. Aí ele começava a tomar banho, ele começava a querer voltar para casa. E opa, isso aí é legal, então vamos usar. Aí começou a usar isso nas pessoas e geralmente quem tava daquele jeito, não, leva lá pro hospital do Dr. Felipe, porque o paciente tá Pinel da cuca, né? Então ficou esse estigma de quem tem atendimento psiquiátrico, tá Pinel, que o Pinel acostumou-se a chamar de louco, e aí você colocava aquelas pessoas que é uma porcentagem mínima da população, que são quem tem doença esquizofrênica, né, e colocavam caracterizando elas como loucos, né, e aí banalizou, eu não vou no psiquiatra porque eu acho que eu não tô doido, né, e aqui, como vocês estão vendo, é um bate-papo assim, até saudável, porque você fala sobre espiritualidade, você fala sobre sono, você fala sobre dieta, você fala sobre relacionamentos interpessoais, de como você comer melhor, né? Então, o psiquiatra, o médico da saúde mental, o psicólogo, gente, eu falo que todo mundo precisa de terapia. Menos você, né, lindeza da sanidade, coisa perfeita de Deus. Não precisa. Não precisa. Alecrim dourado. Alecrim dourado. Então, assim, a terapia, ela veio aqui, eu chamo que o psicólogo, eu puxo o brasa pra sardinha deles mesmo, é o melhor amigo pago da gente. Porque você, às vezes, tá ali no modo automático, você não entende o que tá acontecendo. Você tá machucando pessoas e se machucando, né? Eu falo, assim, por exemplo, eu falei isso pra uma paciente hoje, agora pela manhã, né? Fulano de tal, você ama teu filho? Ela falou bem assim, amo. Aí eu peguei e falei bem assim, e a fulana, tu ama? Ela olhou assim pra mim, que era o nome dela, né? Não vou citar. Ela, não. Você já olhou pro espelho assim e falou bem assim, eu me amo, eu te amo. O que você tá fazendo por você? Né? O que você tá fazendo pela tua vida? Né? Ela, nossa, doutor, eu nunca pensei nisso. Pois é, e você tá aqui, hoje doente, né? Você tá passando por problemas seríssimos na sua vida e você não tá se cuidando. Mas você cuida de todo mundo que não cuida de você. Eu acho que é um transtorno
que vem no nosso DNA. Quando eu falo nosso DNA, o DNA feminino. É que não, eu falo no sentido de que você se joga. Você é mãe, e a partir do momento que tu é mãe, tu esquece que tu é mulher, tu esquece que tu é esposa, tu esquece que você é uma pessoa. O foco é único e exclusivamente cuidar do teu filho. E a mulher, né, vou puxar também uma brasa pra sardinha da mulher. A mulher, ela é esposa, ela trabalha, ela é mãe, ela é dona de casa, ela é cozinheira, ela é lavadeira, ela é passadeira, Motorista, ela é enfermeira. enfermeira. Então, assim, ela faz tudo. Então, isso sobrecarrega, né? E às vezes a mulher que não tem ali uma válvula de escape para isso, ela adoece, né? E a grande maioria dos transtornos psiquiátricos, a gente pode olhar nos livros, nos artigos, a incidência é maior em mulheres do que em homens. Mas Grande maioria. E aí, nesses casos, por exemplo, uma outra coisa que chama muita atenção com essas questões relacionadas à psiquiatria, e aí eu já escutei isso algumas vezes de algumas pessoas do tipo assim, a história da banalização de medicamentos. Então, por exemplo, eu vou no psiquiatra porque lá ele vai me dar um remédio. Porque eu não vou no psicólogo, porque eu vou perder meu tempo indo lá. Né? Então, assim, essa banalização que a gente ouve falar sobre a questão de medicamentos, quer dizer, quais são os casos que realmente é necessário o medicamento? Quer dizer, o que faz você decidir, por exemplo, como médico, que você vai ou não, por exemplo, usar um medicamento com um paciente? Super interessante sua pergunta, porque é o nosso desafio na prática hoje do médico, né? E eu falo para vocês em relação a desafio porque tem pacientes que saem sem remédio do consultório e fica com raiva. Doutor, como assim? Você não vai passar um remédio para mim? Eu falo, não precisa. O remédio tá em você. Não, é porque assim, você tem que filtrar, porque nem tudo é doença, né? Na psiquiatria, um resumo breve, que não é assim, mas o que é doença, de fato, transtorno, é porque causa prejuízo importante em várias áreas da sua vida, né? E às vezes as pessoas não entendem isso, entendeu? Então, assim, é uma decisão muito difícil, né, de você não colocar remédio em muitos dos casos, mas em muitos dos casos não precisam. Mas é importante passar pelo profissional para fazer o filtro. E aquela velha dúvida, doutor, eu vou no psiquiatra ou no psicólogo primeiro? Se você está sofrendo por alguma coisa, tanto faz. Quem você for primeiro, eu como um bom psicólogo, se eu ver que aquela pessoa precisa, por exemplo, de um tratamento psiquiátrico, eu vou indicar. E eu como um bom psiquiatra, se eu ver que aquela pessoa não precisa de tratamento psiquiátrico, eu vou dizer também, né? Então, assim, tem a ética profissional, mas você tem que filtrar. Tem que filtrar de fato, você tem que fazer uma boa anamnese, que é uma avaliação minuciosa do doente, ouvir bem a história, acolher, ter empatia pelaquela pessoa e não passar um remédio. Eu trabalho muito com a psiquiatria, que eu chamo de psiquiatria holística, de medicina holística. Eu vejo o paciente como um todo. Às vezes chega alguém lá para mim, por exemplo, com ansiedade. Doutor, mas vamos tratar a ansiedade. Eu vou falar sobre tudo o que tem que fazer para melhorar a ansiedade. Em teoria, às vezes eu peço exames. Por exemplo, muitos pacientes estão com deficiências de vitaminas, deficiências hormonais, que a gente só vê através de exame, né? Sim. E eu faço reposição, às vezes, dessas vitaminas endovenosas, intramusculares, que tem uma resposta mais rápida. Eu indico o paciente a mudar o estilo de vida, né? E às vezes nem precisa de remédio, né? Ontem mesmo eu atendi um paciente que eu fiz vários exames para ele. A gente pediu exames de sangue, exames, né? Fez um check-up bem geral mesmo. Ele estava com várias alterações importantes. Estava com gordura no fígado, estava com a testosterona muito baixa, estava com a vitamina D, por exemplo, daí 15. Com a vitamina D de 15, gente, o paciente está com sintomas depressivos. A vitamina B12 dele estava de 200. Isso é muito, assim, é muito pouco. O 200 é muito pouco. É muito pouco. Então, assim, a vitamina é mais alta, mais alta, mas 600, 700, a gente tem que deixar na psiquiatria, quem tem distúrbio psiquiátrico, né? A vitamina D, por exemplo, tem estudos recentes que dizem que a vitamina D tem que estar acima de 50, 60 na população geral, para prevenir doenças psiquiátricas e doenças cardiovasculares, né? Então, às vezes, como é que você vai saber se você não tem, que você tem isso e não fazer um exame? Bora atualizar um check-up, galera. Mas é um check-up e tem que passar no psiquiatra para ver, porque às vezes também o paciente está extremamente ansioso. O paciente chegou lá para mim, estava com hipotireoidismo bem importante, estava com 20 de TSH. Onde é que a gente descobriu? No exame. E tomava remédio e os médicos, não, tomei esse remédio para ansiedade, já tomou a desenlafaxina, sertralina, estalopram e nada melhorava. Quando chegou lá, a gente fez o check-up. A causa tava tratando só... Ele estava com três alterações super importantes, né? Ele estava com libido baixa, a testosterona dele estava muito baixa pela idade dele. Ele estava com hipovitaminoses, estava com vitamina D, B12, C, A, todas baixas. CS estava com hipotireoidismo.
ele tem uns 45 anos, mais ou menos. Então, esses problemas, eles estão normalmente associados com essa faixa de idade também? Não necessariamente. Elas acontecendo na alimentação que o Ricardo estava falando antes, né? Não que ela vai suprir toda a necessidade, você vai ter que suplementar. Mas até numa alimentação desregrada... Isso, e hoje a gente não tem os nutrientes necessários na comida que a gente come. Isso é muito importante. Por exemplo, o peixe. Doutor, por que vende tanto ômega 3? Você já viu que o peixe ele, hoje é muito de criatório, de desgradatório? Tem até uma explicação para isso, né? O peixe hoje ele não tem mais o fitoplâncton lá na represa, e aquele fitoplâncton não faz com que o peixe produza aquele ômega 3 que a gente precisa. É por isso que a gente toma ômega 3 como forma de suplementação. Então veja, uma nutrição bem adequada, uma suplementação de minerais, de vitaminas adequada. O paciente faz exercício físico, ele começa a recuperar a autoestima dele, a libido, o sono. Nossa, doutor, então não era só o escitalopram que ia me melhorar? Não, criatura, não é só o escitalopram que vai te melhorar. Você tem que mudar teu estilo de vida. E aí veja como o papel do psiquiatra é difícil. Você tem que, além de tudo isso, você tem que agir na inteligência emocional. Porque depois de tudo isso, o paciente ainda não melhora. Tem um trauma lá da infância dele que ele não recuperou. Vamos fazer uma constelação familiar. Tem muita coisa relacionada. Vamos fazer... Em casos graves, mesmo você fazendo tudo isso, mesmo você tratando todas as causas, o paciente tem uma doença que é uma doença muito grave. E eu, por exemplo, naquela vez eu até citei para vocês que eu faço um tratamento com a ketamina. Sim. Né? E, inclusive, eu quero muito agradecer a vocês, porque chegou uma paciente para mim que escutou o podcast de vocês, acho que foi na rádio, se eu não me engano, e ela ouviu, falou, doutor, eu procurei porque eu ouvi na rádio, e é uma paciente, que eu vou falar um resumo breve da história dela, tem uma escala que a gente usa em depressão grave, resistente, que ela tem uma pontuação, por exemplo, numa escala chamada Escala de Depressão de Montgomery. Ela tinha uma pontuação, me lembro como se fosse hoje, 44 pontos, uma depressão extremamente severa. Acho que na 4ª ou 5ª aplicação de ketamina, ela zerou essa pontuação. Ela recuperou a qualidade de vida dela. Então, assim, é uma medicação que a gente faz... Maravilha. A gente fica até, consternado que... Como que você conseguiu fazer isso? A gente fica, mas como? Será que é um remédio? Tem coisas mais novas na medicina, né? Sim. Essa medicação, ela recuperou a autoestima dessa pessoa. Nossa, a pessoa estava bem... Pra nós, que presente. A única pessoa que você disse isso já valeu esses 4 anos, assim. Valeu os 200 programas. 200. Valeu, com certeza. Porque, assim, ela... E eu lembro como se fosse hoje. Que, de repente, ela não ia procurar. Não porque ela não sabia. Os filhos... Ela já tinha feito, inclusive, um tratamento chamado eletroconvulsoterapia, que é o ECT, né? A eletroconvulsoterapia também é indicada nesses casos mais graves, né? Ela fez em São Paulo há muito tempo atrás, né? Ela teve uma discreta melhora e eu encontrei com essa pessoa. Isso não é propaganda do tratamento, pelo amor de Deus. Mas eu encontrei com essa pessoa esse ano lá na clínica, né? Isso faz 1 ano que eu fiz o tratamento nela. E como é que tá a fulana de tal? Eu encontrei com o filho dela lá. Doutor, mas tá bem demais. Aquele lá, você boa. Eu ganhei o dia naquele dia. Sim, então, assim. Até achei. E é um tratamento, né? Mas tem que ficar claro, não existe nada milagroso, tem muitas coisas envolvidas atrás, mas é algo que tem estudado. O que mais a gente se preocupa é com o diagnóstico único. Quer dizer assim, o diagnóstico o meu e da Diana serem, tipo assim, é a mesma coisa, sabe? Aquele checklist normal, e a gente sabe que não é. Não é. As peculiaridades. Assim, eu tenho um estilo, a Diana tem outro, o estilo de vida, o estilo de família, o que ela de repente passou, eu não passei, e vice-versa. O meu organismo é a mesma coisa que muitas vezes eu falo, sabe, Ricardo? Na academia, tem gente que fala assim, eu quero ficar com esse corpo. Cara, o teu biotipo nunca será para este corpo. Sim. Então você vai atrás de uma coisa que você não vai atingir nunca. Busca aquele corpo perfeito, você busca aquela vida que você não pode ter e acaba que se envolve em problemas. Teve o caso recente, né, que também parou o Brasil, além do bebê reborn, foi a separação da Virgínia com o Zé Felipe. Zé Felipe, né? Sim. Zé Felipe. E é algo que choca muito, que as pessoas falam, nossa, eu falei muito isso. E meu Deus, eles não têm tanto dinheiro, os filhos maravilhosos, a família tão linda, aqueles corpos perfeitos. Família perfeita. E acabaram. Por quê? Aí eu falo,
eu encerro falando que a comparação é a métrica da infelicidade. Exato. Ninguém pode se comparar com ninguém. Todo mundo tem a Porque sua... ninguém está analisando qualquer outro ponto de vista que não seja simplesmente esse. Que ninguém analisou que por trás disso pode estar uma estratégia, inclusive financeira, de proteção patrimonial por conta de toda a situação dela. Tem muita coisa envolvida, ninguém sabe. Então, assim, não tem como saber. Então, assim, mas é muito mais fácil, e aí, de novo, né, a gente está falando do imediatismo da rede social, que é, eu só olho o casal perfeito, eu só olho a situação perfeita. É a típica pessoa que nem saiu de casa, mas ela foi lá, ela se arrumou, se produziu, tirou a foto como se estivesse indo pra festa, tirou tudo e voltou pra cama e nem sequer saiu. Então, assim, é o mundo real e aí o virtual realmente completamente distorcidos, né? Sim. Sabe que nisso tudo, uma pessoa que, na minha opinião, fez um bem danado para muitos jovens, e eu acho que ele nem pensou quando ele fez esse ato, foi o Whindersson Nunes. Sim. De se perceber e falar, eu preciso me internar, eu não estou bem. Então, eu acho que aquilo ele mostrou pra muita gente, né? Que é um menino que deve ter 30 e poucos anos, 30, se tiver 30. E ele enxergar que ele precisava de apoio, precisava de ajuda. E ajudar as pessoas, influenciar. E a rede social agora, tira isso, pra mim é o influência. Sim. Porque você tá mostrando que você é frágil, que você pode cair e que você pode pedir socorro, que isso não é demonstração de fraqueza. E não mostrar 100% uma coisa que você não é, que a tua família por trás disso está destruída, que a tua vida não é aquilo que você mostra enquanto você tá com essa caixinha ligada. Isso. Então eu acho que ele fez um serviço gigante para muita gente, sabe? Ele se despir e mostrar, não, eu caí. Tenho dinheiro, eu faço as pessoas darem muita risada, mas eu estou sofrendo por dentro. Então essa ajuda que ele buscou, eu assim, é muito mais ajuda do que não coma carne nas segundas-feiras. Doutor Ricardo, a gente acabou generalizando muita coisa aqui e eu queria fazer uma pergunta um pouco mais específica, se for possível de responder. Mas assim, a gente também acaba ouvindo muita coisa, por exemplo, inúmeros casos relacionados, por exemplo, a suicídio no agro, né? Relacionados à questão de inadimplência, questões relacionadas aí à própria operacionalização, quer dizer, a gente saiu aí de uma coisa que era simplesmente um agricultor com a fazendinha, com o seu filho, para uma coisa que é a propriedade rural, que é uma fazenda, que é uma empresa, e vem com isso tantas responsabilidades associadas, e eu sei, e eu não estou aqui desmerecendo, principalmente porque o intuito aqui do programa sempre foi de conectar campo e cidade. E eu não estou desmerecendo aqui os empresários da cidade, pelo contrário, também pode ter essa relação na sua resposta, mas assim, dentro do agro a gente escuta muito sobre isso, né? Todo ano tem algum outro caso que se torna um pouco mais público, né? Então assim, a gente tem muitos casos também associados, quer dizer, estou falando isso dentro da tua realidade, né, no teu contexto de atendimento, e de que forma que eventualmente a gente poderia orientar essas pessoas para que elas busquem ajuda. Como que ela poder perceber assim, olha, eu não estou bem, eu deveria procurar ajuda? A grande causa na verdade, de suicídio hoje são doenças psiquiátricas, né? A maioria dos casos são doenças psiquiátricas. Óbvio que tem casos que o paciente não tinha nada e algum gatilho muito importante fez com que ele tomasse essa atitude. Mas a grande maioria tem algo, certo? Então, se uma pessoa está passando por aquele problema, veja, eu dou esse conselho para pacientes mesmo, por exemplo, do agro, ou empresários, né? Você está passando por um problema financeiro, você já teve bem antes? Já. Será que você não estava doente e deixou isso acontecer? Não sei. Como que a gente vai tratar isso agora? Investigar a causa do problema, porque tem tratamento. E se ele estiver bem, ele recupera o problema que ele talvez ali está passando, né? Que ele acha que ele pode ter até causado, que aí a depressão entra como a culpabilidade. Eu fiz isso, eu não mereço e eu vou sair agora porque eu não consigo. Não, você consegue. Porque você pode ter ali uma doença que tem um tratamento e se você tratar aquela doença, você sai desse quadro e recupera tudo aqui. Entendeu? Então essa grande gama de pessoas que cometeram e estão pensando, provavelmente tem alguma doença psiquiátrica que é tratável, que pode até ter deixado ela chegar naquela situação. Né? É algo muito delicado de se falar, mas você pode ter algo sim, que deva procurar ajuda e tratar, porque quando trata, eu tô no meu melhor
agora e posso recuperar tudo. Que aí tem um médico lá de São Paulo que ele fala muito isso. Se você tiver com saúde, você recupera tudo. Agora, se você não tiver com saúde, você tá ali numa cama, por exemplo, entubado, ou, com a limitação, você não consegue fazer mais nada, tá? Acabou. E nem usufrui. Então, se você tiver essa doença agora, por exemplo, doenças psiquiátricas, a maioria dos pacientes entram andando no meu consultório. Sim. Eles não estão numa cama de hospital. Verdade. Mas eles podem tratar. Quando ele trata, ele começa a recuperar o raciocínio, a memória, né? Ele não procrastina mais, ele dorme bem, ele pensa melhor, ele negocia melhor. Não foca só no problema. Exatamente, que o problema, obviamente, que tem aquele gatilho que vai ficar ali batendo todo dia, mas quando ele trata, o gatilho que tá ali machucando uma pessoa que tá 90% ruim, é um gatilho que vai machucar uma pessoa que tá 10% ruim. Sim. E ela pode recuperar, entendeu? Sim. Então é algo muito interessante da gente pensar, né? Se você tá passando por isso, procura ajuda, né? Procura ajuda porque você pode estar com uma doença psiquiátrica que não está sendo tratada e você pode tratar e melhorar, até no âmbito financeiro. E eu volto a dizer, né, pra quem tá nos ouvindo, não é vergonhoso. Não é vergonhoso você pedir ajuda, não é vergonhoso você ir no psicólogo, no psiquiatra. Isso não tem nada a ver, muito pelo contrário. É você que cuida de você, é como qualquer pessoa que tem vício. Eu vou parar, não adianta eu querer que alguém chegue pra mim, pra ela fazer eu parar se eu não tiver essa vontade. Sim. Doutor Ricardo, eu não acredito que nós conversamos esse tanto tempo, gente. A gente queria mais, né? Mas a gente sabe que tem compromisso. Vamos marcar, tô à disposição sempre. É número 2, 3, 4, episódio. Não vamos deixar pro episódio 400, né? Porque daí é muito tempo. A série. Mas Mas obrigado por esse convite. As portas do Chama na Botina tá aberta, porque de repente você Chama na Botina, o melhor podcast do Centro-Sul do Maranhão. e Barcia da Souza. Né, que você queira falar, a gente tá com tratamento novo, venha conversar. Já endereço da clínica, sociais. Legal. Nós mudamos agora para o Instituto Integrar, né? E a nossa clínica, ela fica ali na Rua Coronel Sudoneto, número 731. Ali tem muitas clínicas ali na região. A clínica do Dr. Saulo, que é a consultar, meu amigo, um grande abraço, Dr. Saulo. Saulo Weiler, né, o nosso cardiologista aqui de Balsas, ele tem uma clínica em frente à nossa, né? É X ali, bem de frente assim de X mesmo. Era a casa da Suíça, você sabe, na clínica dele. E antes, a rua da antiga clínica Mais, Centro-Médico, e ela tá embaixo também, nós temos amigos ali, Asca, Luciano. E a do Dr. Oliveira Neto também, e Neuro tá um pouco mais à frente, então a gente tá tudo ligado. Aquele quadrilátero ali tá virando clínica. Qual que é a nossa vantagem hoje, na minha visão? A gente juntou a maioria dos psiquiatras da cidade, né? Doutora Thalita Dantas, doutor Chico Maranhão, né? Nós estamos colocando vários psicólogos lá, a gente vai colocar terapia ocupacional, fonoterapia. Tem um local onde tem um acolhimento de saúde mental na cidade, que seja um local... Gente, vocês vão lá, vocês não estão entendendo. Quando você entra naquele lugar, tem uma paz tão grande... Tá um ambiente muito gostoso. E a gente acabou de fechar também uma parceria com o CEPAC, né, com a doutora Érina. Um grande abraço, doutora Érina, por ter feito essa parceria com a gente. Ela vai tirar uma parte do laboratório lá do São José e colocar para funcionar o laboratório mesmo, com os equipamentos da nossa clínica. Então, os pacientes podem coletar o sangue ali na nossa clínica no centro. Não precisa ir lá no São José. Também vai ter lá, né, mas o aparelho vai estar lá na nossa clínica. Então, lá a gente vai aceitar os planos de saúde, todos os planos, né? A tabela TUS do SUS, né? Então, assim, a gente vai ter os médicos, vai ter os psicólogos, vai ter uma equipe multiprofissional de qualidade e também laboratório em tempo real, né? A gente coletar um exame ali na hora, você sai. E eu também faço os procedimentos, né? Injetáveis, reposição de vitaminas, hormônios, né? O uso da ketamina também, que é aquele tratamento que a gente usa para depressão refratária. Ideação ou pensamentos de suicídio, né? E depressão bipolar grave e outros transtornos graves também, ansiedade refratária, dor refratária e outras coisas, tá? Então, o nosso endereço é lá, o nosso Instagram é Instituto Integrar Balsas, tá? Fica bem localizado, estamos à disposição, né? Eu tenho certeza que se você entrar naquela clínica e não sentir uma paz interior, você não tá na nossa clínica, entendeu? Porque lá vai ser algo bem legal. Eu passo ali várias vezes, realmente, lá fico. Fui lá tomar um café, então, só pra sentir. Vamos tomar um café, comer um biscoito, conhecer aquele espaço. A gente vai inaugurar ainda, vai ter uma data, a gente vai divulgar nas redes sociais, né, pra gente fazer a inauguração oficial. Já tem o Instagram? Já tem o Instagram, Instituto Integrar Balsas, né? O meu é Dr. Ricardo. Pode acompanhar, né? Isso, o meu também tem lá, tem um endereço, né? drricardo.psiquiatria, né? Vocês me encontram também. Ah, que coisa boa, sucesso. Muito obrigado. Ver que você continua ajudando muita gente, né? Obrigado, gente.
Doutor Ricardo, muito obrigada e agradecer, né, todos os nossos ouvintes, a todo mundo que acompanha o programa Chama na Botina, né, em especial nessa data de hoje, né, com esse convidado super especial e a gente comemorando aí 200 episódios aí de Chama na Botina, então, pra gente, parabéns, né? Parabéns, 200 programas, 200 bate-papos totalmente diferentes um do outro. Então tá aí, gente, 4 anos, 200 episódios. Vocês querem pedir música? Doutor Ricardo, uma música. Menino da Porteira, lá do Goiás. Oh, e Lara, você quer qual? Ai, gente, agora é época, até final de julho é festa junina, então eu vou de Sem Ferrolho e Sem Tramela. E eu quero Ela é do Agro. Pra fechar, então, aí o programa de hoje com música. É isso, gente. Até mais. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Beijinho. A Lavronorte é representante da marca John Deere, a maior fabricante de máquinas agrícolas. Lavronorte não apenas vende tratores e colheitadeiras, ela entrega confiança de que cada cliente terá o suporte necessário para maximizar sua produtividade. É como se cada máquina fosse uma extensão do próprio agricultor, projetada para enfrentar os desafios do dia a dia com eficiência e precisão. Estratégias, segurança do trabalho e ambiental. É fundamental para garantir não apenas a proteção dos colaboradores, mas também a preservação do meio ambiente. É preciso adotar uma abordagem proativa, onde a prevenção é a palavra-chave. Isso envolve a identificação de riscos, a implementação de treinamentos e a promoção de uma cultura de segurança dentro da propriedade. Cordial Agro Seguros, financiamentos, consórcios. A Cordial Agro é uma empresa que se destaca no setor de seguros, financiamentos e consórcios, oferecendo soluções personalizadas para o agronegócio. Com um compromisso firme em atender às necessidades dos produtores rurais, a Cordial Agro proporciona segurança e tranquilidade, permitindo que os clientes se concentrem no que realmente importa, o cultivo e a produção. NS Bio Sustentabilidade se destaca por oferecer inovações sustentáveis voltadas para o controle fitossanitário de cultivos. A empresa busca integrar práticas que protejam as plantas e o meio ambiente. Focada em soluções sustentáveis, a NS Bio atua em diversas áreas, como agricultura, gestão de resíduos e energias renováveis, sempre buscando minimizar o impacto ambiental e promover a biodiversidade. Fazenda Laruna é um exemplo inspirador de liderança feminina. Essa abordagem encoraja outras mulheres, mostrando que é possível ter sucesso. A fazenda também pode servir como exemplo de boas práticas agrícolas, inspirando outros produtores a adotarem um método que beneficie tanto a produção quanto o ecossistema. A Agromina é uma empresa reconhecida pela sua excelência na produção e manejo de suínos, com um compromisso firme com a qualidade e a sustentabilidade. A Agromina se destaca em várias áreas, incluindo genética, nutrição e saúde animal, garantindo que seus produtos atendam aos mais altos padrões do mercado. Ao escolher os cortes da carne suína da Agromina, você está optando por um produto que combina qualidade, sabor e responsabilidade. Fazenda MS. A Fazenda MS é realmente uma referência em manejo de solo no Maranhão, sendo reconhecida por suas práticas agrícolas sustentáveis. A fazenda se destaca por implementar técnicas que promovem a saúde do solo. Tré Mesa e Amor, sua referência em mesas postas, foca em trazer um toque de satisfação e estilo para a mesa posta, com louças e acessórios que garantem funcionalidade e estética, trazendo um toque especial e acolhedor para cada ocasião. Com um olhar atento aos detalhes, a marca se destaca na arte de criar ambientes que encantam e proporcionam experiências memoráveis. Hunter Assessoria, sua grife de investimentos e crédito. A Hunter Assessoria se posiciona como uma grife de investimentos e crédito, oferecendo serviços personalizados para atender às necessidades financeiras de seus clientes. Com abordagem focada em resultados, a empresa busca proporcionar soluções que vão desde a gestão de investimento até a consultoria em crédito, ajudando indivíduos e empresas a alcançarem seus objetivos financeiros. Microgel e biotecnologia. É uma empresa que atua na área de biotecnologia, focando em soluções inovadoras para o setor agrícola e ambiental. Os produtos da
da Microgel podem incluir biofertilizantes, inoculantes e outros bioprodutos que ajudam a otimizar o uso de recursos naturais, reduzindo a necessidade de insumos químicos e promovendo a sustentabilidade.